Há momentos na vida em que a dor não vem de uma perda evidente, mas de uma pergunta: por que não foi comigo? Por que Deus escolheu outro caminho, outra pessoa, outra forma? Nem sempre essa pergunta é falada em voz alta. Às vezes, ela aparece disfarçada em frustração, em comparação, em cansaço espiritual. E nesses momentos, a reação do coração revela muito mais do que a situação em si. Existem dias que parecem ruins demais para terem algum valor. Dias em que nada sai como o esperado, em que a sensação é de atraso, de esquecimento, de estar ficando para trás. Mas nem todo dia difícil é um dia ruim. Alguns são dias bons disfarçados, dias em que Deus está protegendo, ajustando, preparando algo que ainda não pode ser visto. A Bíblia mostra que, mesmo quando a maldade parece dominar a terra, Deus sempre preserva um lugar de salvação para os seus. Quando tudo parecia perdido nos dias de Noé, Deus não explicou cada detalhe do que faria, mas garantiu uma coisa essencial: haveria uma arca. Não para todos, mas para aqueles que andariam com ele. Depois do dilúvio, Deus estabelece uma aliança e coloca o arco-íris no céu como sinal. Não como enfeite, mas como lembrança de uma promessa. Uma forma visível de dizer que ele continuaria fiel, mesmo quando o mundo falhasse novamente. O arco-íris não apagava o que aconteceu, mas apontava para um futuro sustentado pela fidelidade de Deus. Ainda assim, caminhar com Deus nunca significou ausência de oposição. Pelo contrário, muitas vezes, quando alguém decide fazer o que é certo, surge resistência. A Bíblia não esconde isso. Ela afirma que aqueles que escolhem a justiça serão perseguidos por causa dela. Não porque erraram, mas justamente porque decidiram permanecer firmes. Nesse caminho, algumas pessoas ficam para trás. Amizades se desfazem, laços se enfraquecem. Mas Deus nunca tira sem saber como devolver. Ele conhece o que cada pessoa precisa e, no tempo certo, recompõe de formas que surpreendem. A história de Abraão deixa isso claro. Deus o abençoa com uma promessa grandiosa. Ele seria pai de muitas nações. Mas, logo depois da promessa, vem o chamado para sair da própria terra, da parentela, do ambiente familiar. A bênção não o prende, ela o move. Pessoas influenciam destinos. Ninguém permanece o mesmo cercado pelas mesmas vozes. Aos poucos, o ambiente molda decisões, valores, coragem. Por isso, quando não é possível sair imediatamente de um lugar que não agrega, torna-se necessário compensar. Passar tempo suficiente com boas influências para não ser engolido pelas ruins. Deus não revelou a Abraão o destino final antes do primeiro passo. A direção só veio depois da obediência inicial. O mesmo acontece em outras histórias. O Jordão não se abriu antes que alguém colocasse o pé nas águas. A ação precedeu o milagre. A fé verdadeira não exige garantias antecipadas. Ela caminha passo a passo. Um passo e Deus age. Outro passo e ele age novamente. Não porque o ser humano controla o processo, mas porque a palavra de Deus se manifesta no movimento da confiança. Mesmo nos períodos em que parece não haver produção alguma, Deus continua trabalhando. Às vezes não há resultados externos visíveis, mas existe um processo acontecendo por dentro. Deus costuma fazer algo em alguém antes de fazer algo através dessa pessoa. E é aí que muitos se frustram, porque nem todo o processo vem acompanhado de arco-íris. Existem estações em que Deus está alongando, esticando, amadurecendo. E isso nem sempre é confortável. Um atraso não significa uma negativa. Muitas vezes significa apenas que o tempo ainda está cumprindo seu papel. A paciência não é opcional no relacionamento com Deus. Quem não aceita o longo prazo, dificilmente entende os caminhos divinos. Deus não muda pessoas de uma vez só. A transformação acontece de forma gradual, de glória em glória. Por isso, devemos celebrar o progresso já alcançado, em vez de lamentar constantemente aquilo que ainda falta.
Talvez ainda não seja o lugar desejado, mas com certeza não é mais o ponto de onde se saiu. E isso já é motivo de gratidão. O caminho com Deus exige preparo para o custo. Exige paciência, constância e atitude correta. Ninguém pode roubar aquilo que foi prometido enquanto houver disposição para continuar andando com Ele. Deus usa sacrifícios, lapida caráter e recompensa corações que permanecem alinhados, especialmente quando a atitude não se perde no processo. Às vezes, a expectativa é por um arco-íris, e o que vem é uma circuncisão. Nem todo passo de fé traz recompensas imediatas. Algumas decisões produzem dor antes de produzir fruto. Deus deseja entregar o pão, mas antes disso, muitas vezes é necessário quebrar. Porque enquanto a carne não é quebrada, aquilo que é bom não consegue fluir. Isso confronta comparações. Não há motivo para invejar quem recebeu o arco-íris em outra estação. Deus continua sendo Deus. Ele age como quer, quando quer, e não deve explicações por aquilo que escolhe fazer ou não fazer. Sua bondade não depende da compreensão humana. O que ele busca não é uma obediência parcial, feita apenas quando é confortável ou rápido. Deus não quer obediência em meio período. Ele deseja corações inteiros, dispostos a confiar, mesmo quando não são escolhidos da forma esperada, no tempo imaginado ou pelo caminho desejado. Porque no fim, a maior obra não é aquilo que Deus faz externamente, mas aquilo que Ele constrói dentro de quem decide continuar caminhando com Ele.